Paz do Senhor, meus irmãos. Nós queremos saudá-los a todos, né, que vão estar assistindo este vídeo nesta manhã de domingo, dia 21 de junho de 2020. Nós estaremos estudando a lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical, que vem trazer o título A Conduta do Crente, né, a conduta do cristão em relação à família. O textuário da lição, ele vai dizer o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios 5:31. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe, ela é uma leitura bem extensa, e eu vou deixar aqui informando para os irmãos onde está localizada, e os irmãos podem conferir depois em sua Bíblia. Efésios capítulo 5, do versículo 21 ao 29, e depois, Efésios 5, 21 ao 33, e depois Efésios 6, versículo 1 ao versículo 4. A introdução da nossa lição, ela vem falar assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nós vamos aprender nesta lição, irmãos, que o casamento ele é monogâmico, ele é entre duas pessoas, né? Não pode haver uma terceira pessoa no casamento. Ele é heterossexual, que significa pessoas, né? É um casamento de sexo opostos. E também é indissolúvel. Após o casamento, não há mais opção, né, do casamento ser desfeito. Apesar de nós estarmos vivendo em um mundo onde nós encontramos a banalização do matrimônio, do casamento, da família, nós vamos sim encontrar, e vamos até explicar isso na nossa lição, que embora muitas coisas estão acontecendo no mundo de forma contrária à palavra de Deus, nós temos que ir contra estas coisas, porque o casamento, ele é a união de duas pessoas do mesmo sexo que casam-se para viver por toda a sua vida até que a morte os separe. Outra coisa também que a lição ela vai falar é sobre o papel desempenhado para cada membro da família. Cada membro tem o seu dever, tem as suas responsabilidades, né? E tem as suas funções para ser desempenhada dentro da família. Então, cada membro da família, o marido, a mulher e os filhos, eles têm responsabilidades, né, para que esta família ela venha ser uma família abençoada, uma família que vive em paz e em harmonia. A conduta do crente, conduta do cristão como marido. Então nós vamos dividir esta lição em 3 sessões. Nós vamos falar sobre a conduta do homem, do marido, para com a família, a conduta da esposa para com a família e a conduta dos filhos para com a família. Vamos falar das suas responsabilidades, né? O papel de cada um na família. Então fique bem atento. Agora nós vamos falar diretamente aos maridos sobre a sua responsabilidade. Paulo, ele chega a enaltecer, né, o matrimônio e eleva este matrimônio ao mais alto patamar ao comparar o marido e a igreja, né? Fazer uma comparação
do marido com a esposa e trazer a alusão à igreja, como Cristo sendo o esposo e a igreja sendo a noiva. O papel do marido como líder da família. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, e o homem, o marido, é o cabeça da sua mulher, é o cabeça do lar, é o cabeça da casa, é aquele que sobre ele está a completa responsabilidade de conduzir a sua família conforme a vontade de Deus. Então, sobre nós, homens, maridos, esposos, pesa a maior responsabilidade, que é de conduzir a nossa família, né, na sociedade, de modo material, e também, principalmente, conduzir a nossa família de modo espiritual, que é conduzir ela a Deus. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra um modelo de relacionamento de casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, né? Da mesma forma que Cristo, ele lidera a igreja, sendo cabeça da igreja, visando dar um bem-estar à sua noiva, à igreja. Então, o marido também, na sua forma de liderar, ele tem a responsabilidade de conduzir a sua esposa e a sua família para viver de modo feliz, em paz, e dar a ela um bem-estar. Aqui é necessário, irmãos, nós abrimos uma ressalva, né? Porque quando a mulher está submissa ao homem, como a igreja está submissa a Cristo e Cristo está submisso a Deus, a Bíblia não impõe à mulher uma submissão no sentido de uma forma escrava, né? Ou uma forma ruim, mas essa imposição, né? Essa responsabilidade que Deus dá à mulher ser submissa, às vezes ela é rebatida, né, e trazida aí de uma forma totalmente contrária pelo movimento feminista. Às vezes o movimento feminista, ele vem trazer ali um viés neomarxista, né, que considera que esse modelo de família é um modelo opressor para a mulher, quando na verdade é totalmente o contrário. Isso é uma completa falácia a respeito da verdadeira submissão e do verdadeiro modelo familiar de Deus para a família. Deus, ele, na sua palavra, e ao contrário do que prega o movimento feminista, porque esse movimento feminista ele jamais deve ter espaço na igreja e muito menos na sociedade, porque da mesma forma que o machismo ele vem trazer muitas coisas ruins para o homem, para a mulher, para a sociedade, o feminismo também ele vem trazer situações que não são de acordo com a palavra de Deus. Então, ao contrário do que o feminismo prega, a Bíblia ela nos ensina que o modelo cristão ele está fundamentado no amor e principalmente, meus irmãos, no respeito mútuo, tá? Então, se alguém um dia querer falar para você que a mulher ser submissa do homem, que a mulher viver sobre um regime familiar autoritário, que é aquele tradicional, né? Que hoje em dia isso já não é mais a melhor opção para se viver, você vai dizer que não. Você vai dizer, olha, a Bíblia nos ensina que o verdadeiro modelo familiar, a base dele é o amor e o respeito mútuo. Jamais Deus instituiu a família para que a mulher ou o marido ou aqueles que estão no meio familiar possam ser liderados sem o verdadeiro amor e sem o verdadeiro respeito. Então, irmãos, este é o verdadeiro modelo da família cristã. É a base
do amor e do respeito mútuo. O amor como elemento primordial. Para os irmãos terem ideia o quanto o amor ele é importante no modelo familiar cristão, a Bíblia deixa bem claro que a responsabilidade do marido, do homem, é amar a sua esposa. O amor do homem para com sua esposa, para os irmãos terem uma ideia, é comparado ao amor que Cristo teve para com a sua noiva, a igreja. Irmãos, é uma comparação que, se a gente for levar esta comparação em uma reflexão mais profunda, nós vamos entender que se Cristo, ele deu a sua vida à igreja, Cristo amou a nós de uma maneira tão profunda, tão inexplicável, irmãos, e agora nós encontramos Paulo trazendo ali uma comparação de que o amor do marido para com a sua esposa, ele deve ser semelhante àquele amor que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja bem o tamanho da nossa responsabilidade. Então aqui já cai por terra aquilo que o movimento feminista prega, que o modelo tradicional de família, ele é um modelo opressor. E na verdade não é. É totalmente o contrário. O modelo tradicional da família é um modelo em que permanece o amor. O amor é que constrói esta família. O amor é que faz com que o marido ele escolha para si uma mulher. E a partir deste momento, a sua vida ela é inteiramente entregue para abençoar a vida desta mulher em amor. Então, a lição ela vai dizer assim: isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este amor é um amor altruísta. O amor altruísta é aquele amor que é desinteressado, é um amor sem egoísmo, um amor abnegado, é aquele amor que ama sem esperar ser amado. Esta é a responsabilidade de vós, maridos. Quando você tem a sua família, a sua esposa e os seus filhos, o seu principal dever é amar. E este amor é aquele amor que não espera nada em troca, é aquele amor abnegado, aquele amor que olha não as suas próprias necessidades, mas as necessidades daqueles que estão sobre a sua responsabilidade. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não permanece por meio de ameaças ou imposição autoritária, né? Quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós fomos atraídos por Cristo, nós somos atraídos pelo seu amor, né? Cristo nos amou de uma forma tão especial. Deus nos amou através do seu Filho, e por conta desse amor, nós fomos atraídos a Ele, né? Hoje nós somos crentes, nós somos salvos em Cristo, porque nós olhamos a morte de Jesus Cristo como um ato sacrificial e amoroso pela sua igreja. É por isso que hoje nós somos atraídos a Ele pelo amor. Nós não fomos de uma forma autoritária, imposta ou através de ameaças amar a Cristo. Não, nós escolhemos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Cristo nos amou primeiro. E quando Cristo nos amou, Ele não esperou algo em troca. Ele nos amou mesmo sem nós amá-lo primeiro. Ele foi lá e fez um ato de amor. E a partir deste ato de amor, nós fomos atraídos a Ele. Da mesma forma, meus irmãos, o amor altruísta, aquele amor desinteressado do marido, vai fazer com que a sua esposa, os seus filhos,
venham ser atraídos por este amor e venham dedicar a este homem o respeito, a honra e a submissão a ele. E eles vão estar sujeitos à sua liderança. Jamais nós vamos conseguir ser líderes do nosso lar ou de qualquer outro lugar por meio da imposição, por meio da força. Isto não é a maneira adequada de nós atrairmos alguém para nós. Mas se você for liderar a sua família por intermédio do amor, eu tenho certeza que você vai ter o sucesso, necessário para que você tenha uma família abençoada na presença do Senhor. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor, a prática do amor, todos os dias, Às vezes existem situações que nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes o casamento ele não está blindado de situações difíceis. Nós estamos sujeitos a passar situações às vezes desagradáveis. E às vezes nós temos que executar o perdão. E o perdão só acontece quando nós temos amor. Então, o exercício prático do amor, ele é diário. Todos os dias você deve manifestar este sentimento e este carinho pela sua família, pela sua esposa. Nós temos um papel tão importante, porque quando nós declaramos este amor à nossa esposa, nossos filhos, nós estamos ali abrindo portas, para que nós também venhamos receber, ser correspondido neste amor. A sua esposa, os seus filhos, por mais que eles saibam que você os ama, mas é necessário que você venha demonstrar isso através de palavras, através de ações, de atitude, que levam a eles a entender de maneira prática este amor verdadeiro que você os ama. Cuidado do marido para com a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, Nós vamos encontrar lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, quando Deus então percebe que Deus percebeu que Adão estava só. Adão recebeu a incumbência de dar nome a todos aqueles animais, Então, quando Adão começa a nomear aqueles animais, eu imagino um trabalho bem complexo, um trabalho exaustivo, mas Adão percebeu que ao nomear aqueles animais, quando ele concluiu aquela tarefa, faltou para ele então uma companhia, porque Adão nomeou todos os animais e percebeu que para cada animal havia um ser semelhante a ele, alguém que o completava, alguém que fazia ali um casal, E então Adão, ao perceber que nomeou todos os animais e ele ficou só, Adão então ficou triste. E Deus viu que o homem que estava sozinho, não estava bem. Deus percebeu que Adão precisava de uma companhia, precisava de alguém que viesse lhe auxiliar na sua tarefa de liderar o jardim. Então o que Deus faz? E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja sozinho, eu farei uma ajudadora adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou todo o animal do campo e toda a ave do ar, e os levou até Adão, para ver como eles lhe chamaria. E como quer que Adão o chamasse, cada criatura vivente, este era o seu nome. E Adão deu nome a todo o gado, e toda ave, e todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. Como eu falei para os irmãos, Adão colocou o nome em tudo. Deus criava
o macaco, o chimpanzé, e trazia a presença de Adão, e diz: Adão, como é que esse animal vai se chamar? E ele dizia: macaco. Deus criava então a girafa, trazia a presença de Adão, e Adão dizia: olha, esta se chamará girafa. E então Deus criou todos aqueles animais, né? E trouxe a presença de Adão. Adão nomeou. Mas então, quando completou aquela tarefa, Adão não encontrou uma mulher, uma auxiliadora para ele. E então Deus fez cair no profundo sono, e ele dormiu, e tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Versículo 23, ou melhor, versículo 22, e da costela que o Senhor havia tirado do homem, ele fez a mulher. Quando Deus cria a mulher, ele traz aquela mulher à presença de Adão. E agora Adão, vendo aquela criatura que Deus fez, Adão diz assim: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela se chamará mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Adão então nomeou a sua companheira, dando a ela o nome de mulher, porque dizia ele que do homem ela foi tirada. E agora Deus completa no versículo 24 dizendo: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, né? O homem deixa o seu pai e a sua mãe e se apegará. Algumas traduções vai dizer: o homem se unirá à sua mulher e serão agora dois, uma só carne. Uma só carne quer dizer algo indivisível, algo insolúvel, algo que não pode ser separado. Então esta, irmãos, é a família que Deus criou. E o cuidado do marido com a esposa, ele deve ser um cuidado como se fosse para com ele mesmo, porque jamais aquele homem, ou jamais o marido, ele pode fazer o mal ao seu próprio corpo. Na verdade, ele vai cuidar do seu próprio corpo, porque ele o ama. O marido deve dar atenção à mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo, né? O homem, da mesma forma que ele cuida de si mesmo, ele tem que cuidar da sua mulher. Tem que saber se a sua mulher está bem, tem que saber não só de maneira material. Tem muitos homens que pensam que porque ele já colocou tudo aquilo que é necessário materialmente para a sua família viver, a sua mulher viver, né? A comida, o que beber, o que comer, o que vestir. Às vezes ele está ali achando que ele cumpriu todo o seu papel como o marido, mas na verdade não, irmãos. Esta é a nossa principal responsabilidade. Mas nós temos que nos atentar não só às coisas materiais, mas principalmente às sentimentais e espirituais. Será se você está cuidando sentimentalmente da sua mulher, dos seus filhos? Será se a sua mulher, os seus filhos vivem sobre uma completa harmonia e paz no ambiente familiar? Nós temos também que ter esta preocupação, porque se nós formos analisar, quando o homem escolhe uma mulher, que ele tira aquela mulher do convívio familiar, né? Porque uma jovem, quando ela vai namorar, noivar e casar, antes disso, ela já tem uma família, e esta família já lhe ama, esta família já lhe concede todas as coisas necessárias para o seu crescimento material, a comida, o modo de vestir, de necessidades básicas, de higiene e tudo. Toda mulher, quando ela tem a sua família, né, a sua mãe, o seu pai, ela já tem tudo que ela precisa, mas principalmente o que ela tem é amor. Amor, o cuidado do pai, o cuidado da mãe. Então, às vezes, quando nós, como homens jovens, que estamos procurando uma jovem para nos casar, para se casar, você tem que ter esta responsabilidade.
e tem que imaginar: será se eu vou dar condições sentimentais, né, melhores ou talvez pelo menos iguais ao que esta mulher tem na sua casa? Porque quantos homens irresponsáveis por aí estão tirando do convívio familiar jovens que têm amor, que têm cuidado, que têm carinho, que têm um pai que lhe ama, um pai que se sacrifica por ela, uma mãe que ensina aquela jovem, né? Tem todo o cuidado com ela. E quantos jovens por aí estão tirando estas jovens do convívio familiar, onde elas têm tudo, e às vezes traz ela para um lar e transforma este lar em um lar desestruturado, um lar onde aquela jovem, aquela mulher não vai ter mais amor, não vai ter mais cuidado, um homem que não vai estar preocupado com seus sentimentos. Ao contrário disso, ele vai trazer aquela mulher para um convívio de completa submissão, contrária ao que a Bíblia nos recomenda, que é uma submissão autoritária, uma submissão que vai trazer pressões psicológicas àquela mulher. Então, que tenhamos cuidado. Se você está talvez procurando alguém para casar, ou talvez até está noivo, lembre-se que amor, cuidado, carinho, esta jovem, ela já tem lá na sua casa familiar. Então, da mesma forma, você é responsável para manter este carinho e este amor quando você estiver com ela no convívio familiar. Nós vamos agora mudar e vamos trazer a conduta da esposa. Na última vez. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos falar sobre a conduta da mulher, né, como esposa. A conduta da mulher cristã como esposa. Nós falamos das responsabilidades do marido e agora vamos falar da responsabilidade das mulheres. O conceito de submissão cristã. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Mas nós temos que entender que, como eu falei um pouco atrás sobre o movimento feminista, ao contrário do que eles pregam, a submissão da mulher ao marido, ela vem através do amor, né? Nós somos sujeitos a Cristo, a igreja é sujeita a Cristo, por quê? Porque nós fomos atraídos pelo seu amor, pelo seu cuidado, né? Pela sua demonstração de sacrifício amoroso a nós. É por isso que nós somos atraídos a Cristo. Então o homem, quando ele ama a sua mulher, ele a atrai a ele, né? Esta mulher, ela vai ter um completo carinho, né? Um completo desejo de manifestar também, de corresponder este amor para com seu esposo. Então, quando o marido ama a sua mulher, fica muito mais fácil para que essa mulher lhe conceda a submissão, que é falada aqui na palavra de Deus. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Esta submissão, irmãos, ela não é uma submissão irracional ou de domínio, né? Mas ela é voluntária e grata, né? A mulher, quando ela é amada, voluntariamente ela é submissa, né? Porque o amor do homem, que vai trazer o cuidado, a paz e a harmonia, vai garantir a esta mulher uma estabilidade emocional, uma estabilidade harmônica no convívio familiar, que vai dedicar a ele uma completa submissão, porque ela vai ser grata ao amor que ela recebe do seu marido. Isso não é depreciativo para a mulher, pois a palavra de Deus, quando Deus cria a mulher,
ele diz que a mulher não vai ser alguém que vai estar sobre a completa sujeição irracional do homem, não. A Bíblia é bem clara em dizer que a mulher ela vai se unir ao homem para ser uma auxiliadora, uma adjuntora do homem. Isso significa que ela vai estar ao lado dele. Para quê, irmãos? Para lhe auxiliar na sua responsabilidade como marido. Então, a submissão da mulher, ela tem essas características. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem, né? A mulher, na cultura judaica, irmãos, ela era como se fosse uma propriedade do homem, né? Na cultura daquela época, a mulher ela era sujeita ao homem quase como que obrigação, né? Nós vemos que em diversas culturas, nem mesmo a mulher ela tem a condição de poder escolher o seu marido, mas quem escolhe às vezes é a família. O seu marido ele tem que ser dentro daquele convívio, né? A mulher ela não tem a liberdade de escolher nem com quem ela vai passar por toda a sua vida junta. Mas hoje não. A Bíblia hoje ela prova que a mulher ela tem ali também o mesmo direito do homem, que é a sua escolha. Hoje nenhuma mulher, pelo menos no Brasil, ela está condicionada a viver com o homem por toda a sua vida sem querer. Não, na verdade ela tem esta escolha antes. Hoje ela tem a possibilidade de escolher com quem realmente ela vai se casar e assim passar toda a sua vida com aquela pessoa. E com certeza esta mulher, ela se dará conta do seu parceiro quando ela vê um homem e então ela se apaixonar, ela vê que ela tem um amor por aquela pessoa, então ela decide se casar. É tanto que no relacionamento bíblico nós temos o namoro, que é para o conhecimento daquela pessoa, é para a gente entender se a gente realmente ama aquela pessoa ao ponto da gente vir noivar. O noivado já é a preparação para o casamento, é quando a mulher e o homem decidem que aquela pessoa é a pessoa que ela quer passar todos os dias da sua vida junto. E a partir daquele momento, então, elas vão ao altar e ali acontece a promessa de viverem juntos por toda a vida, na saúde, na doença, na bonança, na fartura, né? Quanto também nos períodos de escassez. Então, e a gente faz aquele juramento, né? Até que a morte vos separe. Então é uma decisão individual, é o livre-arbítrio que nós temos para escolhermos com quem nós queremos passar toda a nossa vida. Então o que eu recomendo para os jovens, tenham cuidado, façam muito bem esta escolha, porque esta escolha, ela é uma escolha eterna, ou pelo menos até que a morte, como a Bíblia diz, nos separe. Então tenha muito cuidado com esta escolha. Cristo quebrou os paradigmas da época e se opôs ao preconceito e discriminação para com a mulher. Quando ele chega então naquela mulher samaritana, né? E de uma forma totalmente com que a cultura daquela época ensinava, Jesus Cristo quebrou os paradigmas, conversou com aquela mulher, né? E ali demonstrava que a mulher vivia um sistema de escravidão, né? A mulher não era livre, e então Jesus Cristo ali demonstrou, né, para aquela mulher a liberdade que nós podemos desfrutar em Cristo. Nós vamos avançar mais um pouco, que nós já estamos chegando no nosso tempo. A reverência devida ao marido, o amor do marido, como eu falei antes, ele deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido, né? É de corresponder a ele também com amor.
Quando há o amor, tudo é mais fácil, irmãos. Quando o amor ele é manifestado no lar, tudo coopera para que vivamos em um ambiente harmônico e em paz. E também temos diante de nós uma esposa que nos reverencie. Então, se você quer a reverência da sua mulher, se você quer a submissão da sua esposa e dos seus filhos, ame-os, né? Dedique este amor, pratique este amor no seu ambiente familiar e de modo totalmente natural. Você será recompensado com a submissão e com a honra. Vamos agora falar sobre a conduta dos filhos, né? A responsabilidade dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Nós somos ensinados pela palavra de Deus que nós devemos ensinar os nossos filhos e admoestá-los por intermédio da doutrina. A doutrina ou disciplina significa a orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e a pronta obediência às normas. Quando nós ensinamos nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, nós estamos capacitando nossos filhos para viverem conforme as normas. Nós entendemos como adultos que tudo, para ser feito da maneira correta, ele deve ser feito conforme as normas. Para tudo tem normas, para tudo tem leis, para tudo tem um modo correto de nós agirmos. Então, quando nós criamos nossos filhos por intermédio da doutrina, que é a palavra de Deus, nós estamos ensinando a eles a viverem um caráter, né, obediente às normas e à conduta cristã. Admoestação quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem, entre o bem e o mal, né? Quando nós ensinamos nossos filhos na admoestação do Senhor, nós estamos ensinando a eles dividirem aquilo que é mal daquilo que é bom, a viverem uma vida que agrada ao Senhor, né? E além das exortações que cabe aos pais, né, estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Como pais, irmãos, nós sabemos a grande dificuldade que nós temos no mundo de hoje de termos filhos obedientes. Às vezes nós estamos ensinando coisas para o bem dos nossos filhos em casa, mas às vezes o mundo, a mídia e tantas outras coisas estão ensinando nossos filhos a fazerem o mal. E às vezes nós temos que ir contra estas coisas para levar nossos filhos a uma conduta, né? Uma conduta que venha reagir contra a desobediência. Então, tenha esta paciência como pais, às vezes de não abusar da autoridade que Cristo nos deu sobre os nossos filhos. Às vezes temos o cuidado de não abusar desta autoridade, de levarmos os nossos filhos de uma forma branda e com amor, porque através desta conduta nossa, branda e com amor, é que nós vamos tirar todo o excesso e imposições injustas para com nossos filhos. Às vezes nós vamos, diante da raiva, diante daquela situação difícil da gente lidar, se a gente não souber tratar isso como pais, nós vamos às vezes nos exceder de forma injusta e excessiva para com nossos filhos, para corrigir os nossos filhos. E não é esta maneira que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo nos ensina que nós não podemos incitar a ira aos nossos filhos. Quando nós corrigimos os nossos filhos com amor e de forma branda, nós estamos ensinando a eles o amor e a obediência através daquilo que Cristo nos ensinou, e não incitar a ira. Quantos filhos às vezes saem de casa, vão embora, tomam situações difíceis para a sua vida, porque os seus pais não souberam corrigir com amor. Às vezes corrigir os seus filhos de uma maneira tão injusta, irmãos,
não trazendo a honra, o cuidado, o amor, a harmonia, e contrário disso, levar os seus filhos a situações deploráveis, situações difíceis, situações às vezes humilhantes, às vezes até mesmo de agressão física, e por isso que nós temos hoje aí institutos, órgãos que trabalham para que filhos às vezes não sejam agredidos pelos pais de maneira injusta, porque jamais Deus nos deu autoridade para que a gente venha a exceder na correção dos nossos filhos, trazendo a ele humilhação, agressões físicas, às vezes que venham deixar marcas, não só marcas físicas, mas principalmente marcas sentimentais, que os filhos vão levar aquilo por toda a sua vida. E quantos filhos às vezes têm saído de casa, ido embora para outros lugares pela agressão dos seus pais. E eu digo agressão física e também agressão sentimental. Então vamos ter este cuidado. A conduta requerida dos filhos. Agora, para encerrar, nós vamos falar a respeito da responsabilidade dos filhos para com os pais. Que isso é bem claro para todo mundo, né? Acho que os filhos que vão estar ouvindo este vídeo, vão estar vendo este vídeo, entendem que a sua responsabilidade para com seus pais é a obediência. Um filho que ama os pais, ele é obediente. Um filho que quer trazer a paz e a harmonia para o seu lar, ele é um filho obediente. Um filho que vai viver sobre a submissão dos seus pais, da sua mãe, tá? E vai trazer a honra a eles através da obediência. Então, filhos, tenham este cuidado. Ame o seu pai, ame a sua mãe, honre o seu pai, honre a sua mãe e dedique a eles a sua obediência. Jamais o pai quer dar algo ruim para os seus filhos. Às vezes nós, como filhos, não entendemos ainda muitas restrições dos nossos pais, mas compreenda isso com total amor, porque entenda que se o seu pai e a sua mãe está restringindo você a alguma coisa, é porque ele os ama. A palavra de Deus diz que o apóstolo cita o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que lhe é ordenado. Então, aos filhos está ordenado a obediência. Se você obedece, você honra o pai e você honra sua mãe. E Jesus Cristo, ele traz uma recompensa ao filho que honra o pai e a mãe, né? E essa recompensa, ela é dupla. Nós vamos ver ela agora. Aos filhos que obedecem e honram os seus pais, a promessa é assegurada na palavra de Deus. Qual é? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quer viver uma vida bem? Quer viver uma vida abençoada? Quer viver uma vida longa? Honre o seu pai e a sua mãe por meio da obediência. Quando você estiver honrando o seu pai e a sua mãe em obediência, em submissão, Jesus Cristo dos céus vai estar trazendo sobre a sua vida vida longa, paz, harmonia e bênçãos sem medidas, para que você viva bem sobre a terra e tenha longos anos de vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e nós, como membros da família, venhamos a cumprir as nossas responsabilidades, os nossos papéis, para que a nossa família viva bem, em paz e harmonia, na completa submissão a Cristo e na espera de qualquer momento a gente vier subir como igreja, mas não subir apenas um ou outro, mas subir todos, irmãos, porque esta é a intenção de Cristo para com a família, de que todos em completa harmonia cheguem um dia a viverem eternamente com o Senhor. Então que Deus em Cristo lhe abençoe, pai, mãe e filhos, e possamos então viver uma conduta que corresponda com a palavra de Deus. Amém.